Boa noite, Brasil. Está começando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. O nosso entrevistado de hoje nasceu no Rio de Janeiro, é um dos mais importantes ídolos do esporte que o Brasil já produziu. Ele participou de 13 temporadas da Fórmula 1, subiu 60 vezes ao pódio, ganhou 23 corridas, percorreu 45.455 quilômetros e ganhou 3 vezes o Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1981, 1983 e 1987. Nós vamos receber hoje o tricampeão Nelson Piquet. Nelson, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, principalmente porque você tem se mantido mais recluso ultimamente, não tem participado de programas de televisão. É uma alegria poder contar um pouco dessa maravilhosa história que você protagonizou. Você nasceu no Rio de Janeiro, veio para Brasília com que idade? Eu nasci em 52 e vim para Brasília na inauguração. 1960. Eu tinha 8 anos e meu pai foi transferido, na capital foi transferido do Rio para cá. Meu pai era deputado federal e veio toda a família. Família de... Sou eu, mais 2 irmãos mais velhos, uma irmã também mais velha, eu sou o caçula da família. O seu pai chegou a ser ministro da Saúde. Em 62, meu pai foi ministro da Saúde no governo de Jean Goulart e foi cassado na AI-5 em 68. Antes do nosso programa começar, a gente estava conversando aqui de um tempo exatamente uma Brasília muito diferente quando nós chegamos aqui. Ele chegou primeiro que eu, ele chegou em 60, eu cheguei em 68. E a gente falava, né, de uma Brasília que não existe mais hoje, de uma tranquilidade, uma cidade que não tinha sinais de trânsito, que a gente deixava as portas abertas, né? Brasília foi projetada para, no máximo, 250 mil habitantes, seria a capital federal, né? Com toda essa cidade satélite, com tudo isso, eu acho que mudou um pouco da... Estamos beirando os 3 milhões de habitantes. Virou um pouco da boa vida que a gente tinha em Brasília. Brasília não tinha nenhum sinal, o trânsito funcionava maravilhosamente. Foi um passado modelo que nós tivemos aqui numa cidade maravilhosa. Nos primeiros anos, Brasília foi exatamente aquilo que Lúcio Costa tinha planejado, né, e que Niemeyer deu forma, né? Como é que era a infância, a sua infância aqui? Como é que era? Você morava em Superquadra? Olha, era uma maravilha. Primeiro eu morava na Superquadra 107, eu tinha uma escola que não precisava ninguém me levar na escola. E à tarde eu atravessava uma rua e ia para a Escola Parque, que era na 308. E passava o dia todo na escola. De manhã fazia toda a parte de lição e de tarde se mexia com teatro, coro, metal, fazia educação física, piscina, tudo. Então... realmente era um estudo muito, muito bacana. Você tem algum pendor artístico? Já participou, já cantou, fez teatro, fez alguma coisa ligada à arte, pintura, alguma coisa? Não, eu era muito ligada com os trabalhos manuais. Eu gostava muito de trabalhar com couro, trabalhar com metal, de fazer aqueles barquinhos pop que andava na banheira, com álcool, fervendo a água, né? Então tudo isso a gente produzia na Escola Parque e era muito, muito bacana. E a velocidade entrou na sua vida, essa paixão pelos carros, pela velocidade, por kart, por moto, por avião, por lancha? Como é que isso começou na sua vida? Olha, é difícil, é até engraçado de falar isso, mas eu até 68, 69, eu jogava tênis, fazia esporte. Meus irmãos mais velhos tiveram acidente de carro, então meu pai tinha horror a carro, a velocidade, tudo, essas coisas. E aí eu fui passar um ano nos Estados Unidos, eu fiz aquele exchange student nos Estados Unidos e eu fui para a Califórnia, ficando na cidade perto de São Francisco. E é ali que eu me dei conta que tinha uma aula que chamava o Auto Shop, que você mexia com motor, mecânica, aprendia a soldar, solda elétrica, solda oxigênio, isso, aquilo. E eu me apaixonei por isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu já fui direto, queria trabalhar em oficina. Você quando foi para os Estados Unidos, você tinha que idade? Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Mas aí você começou a trabalhar como mecânico, né? Quando eu voltei, eu entrei na faculdade e ao mesmo tempo eu trabalhava como mecânico. Que curso que você fazia na faculdade?
Eu cheguei a fazer 6 meses de filosofia, porque eu passei para a segunda opção, aí depois fiz o vestibular para engenharia de novo, passei para engenharia, e aí fiz 1 ano e meio de engenharia, depois larguei tudo para automobilismo. Mas nesse meio tempo eu trabalhava já em oficina, e eu já não trabalhei não só aqui em Brasília, mas trabalhei também em Taguatinga. E eu sempre gostei de oficina. E a oficina te leva à competição, correr de kart. Aí comecei... Uma curiosidade foi o seguinte, isso por volta de 1970, 71, tinha uma oficina muito famosa aqui em Brasília chamada Camber. E eu, na época, eu era vendedor de pneus do Coringa dos Pneus, e essas duas lojas eram vizinhas. E o Nelson levava os pneus dos carros de corrida deles lá para a gente tirar, virar na roda, trocar, aquela história toda. Foi nessa época que eu conheci o Nelson, mas aí você estava começando a correr nessa época, né? Ali eu corri de kart, depois na época até 74, eu surgiu uma categoria no Brasil que chamava Super V, que era um Fórmula com motor Volkswagen. E como naquela época eu era mecânico Volkswagen, já mexia com motor, isso, aquilo, para mim facilitou muito. Aí eu já ingressei, e aí que eu já fiz 3 anos de Super V no Brasil. Mas no kart, voltando ao kart, você também foi campeão no kart, né? Olha, o kart aqui era muito amadorístico, né? Então a gente tinha assim 3, 4 corridas por ano, tinha aquelas brincadeiras, não tinha um campeonato, não tinha nada, tinha uma corrida aqui, uma corrida em Goiânia e tudo. Lógico que eu me dedicava muito, eu ganhava quase todas as corridas e tudo, mas não tinha um campeonato, você não podia falar, eu fui campeão brasiliense, não tinha campeonato, era uma corrida aqui, uma corrida ali, não tinha federação, não tinha nada, aqui era uma bagunça. E nessa época tinha aqui em Brasília umas corridas que eram feitas aqui perto da rodoviária do Plano Piloto, né? Que reuniam grandes pilotos, né? Que depois vieram a brilhar, né? Wilson Fittipaldi, né? O Catanha, o Neidiel Ruri de Souza, né? O Alex Dias Ribeiro, o Ruiter Pacheco, aquela turma, né? Que era também ainda amadoristicamente, mas que mobilizava a cidade inteira, né? Você correu nessa época também? Não, isso foi antes de mim. Isso aí era antes de eu começar, isso foi antes de eu ir para os Estados Unidos. Que as corridas, isso foi nos anos 60 mesmo. 68, 69. Foi nos anos 60 mesmo, as corridas que vinha o time Williams, era feita passar pela rodoviária, descia, as competições eram muito, muito bacanas. Até que um carro escapou e teve um acidente grave com um dos espectadores, aí pararam, baniram. Soltou o pneu do carro. Baniram a corrida, baniram as corridas na rua, né? Mas as corridas de rua aqui eram muito bacanas. Inclusive, isso aqui era um autódromo, né? O Brasil inteiro é um autódromo, né? Quem morasse aqui aprendia a guiar sem problema. E aí, quando você foi para mecânica e tudo, aí foi uma consequência natural você chegar às corridas? Eu estava na Camber. A Camber era uma oficina que preparava carro, preparava motor, a gente vendia motocicleta, então eu corria de moto, corria de carro, kart, né? Aí eu comecei a roubar o carro da irmã para correr, depois eu roubei o carro da dona Clotilde, que era a irmã do Alex, para correr. E aí começa aquelas coisas, depois eu veio a Super V, aí eu engrenei mesmo, como dizer, profissionalmente, né? Eu fui em 75 já fui, 75 e 76 já fui morar em São Paulo, né? Já morava em São Paulo. Qual foi a sua primeira categoria profissional? Foi Super V, né? Super V, né? Super V, profissional, que eu falo assim, eu só me dedicava o tempo inteiro nisso aí, né? Não ganhava dinheiro, só você gastar, mas me dedicava bem. E aí, quando você já tinha uma base, você foi para a Europa, né? Eu fui campeão brasileiro e paulista de Super V em 76. E aí, eu, graças a Deus, conheci um advogado lá em São Paulo que conseguiu os patrocínios para mim da Brastemp, da Arno, e aí eu fui fazer o campeonato europeu de Fórmula 3. Quando você saiu do Brasil, você já saiu com o objetivo de chegar à Fórmula 1 ou você ia de etapa em etapa, ou você já sonhava em ser um grande campeão? Não, eu sempre fiz o presente, eu nunca sonhei muito nunca achei que seria capaz de chegar na Fórmula 1. Foi uma coisa que chegou automático. Eu fiz o campeonato europeu, cheguei em terceiro, no outro ano eu fiz o campeonato inglês e ganhei todas as corridas, eu ganhei 14 das 17 corridas que eu corri. E aí, diretamente, eu fui para a Fórmula 1. Já nesse ano, no meio do campeonato, que eu ganhei tudo, eu já fui convidado para participar de Fórmula 1, e aí já assinei o contrato com a Brabham para 3 anos.
E aí eu tive no primeiro ano já um professor maravilhoso, que foi o Lauda, né? Eu corri com ele o ano inteiro, o carro quebrava sempre, quebrava comigo, quebrava com ele, mas eu pelo menos aprendi bastante. E aí me compararam diretamente com ele, eu era muito rápido e tudo, e aí eu já em 80 eu tomei conta do time e perdi o campeonato na última corrida, cheguei em segundo em 80, né? A gente só fala dos primeiros, né? Mas eu cheguei em um segundo e 2 terceiros, entende? Então em 13 anos de Fórmula 1, 6 anos eu estava entre os 3 primeiros. E aí já foi direto, né? Já foi direto no 80 eu perdi o campeonato, 81 eu ganhei, 82 nós começamos a desenvolver os motores BMW Turbo, 83 eu ganhei de novo. Aí o Eccleston, que era o dono do time, estava tomando conta da Fórmula 1 e não estava muito olhando para o time. E aí eu já saí da Brabham, fui para a Williams e consegui ganhar de novo na Williams. E aí eu tive aquele acidente, eu tive um acidente muito sério, bati a cabeça muito forte. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse acidente, né? No próximo bloco tem muito mais histórias de Nelson Piquet. Nós estamos conversando com o tricampeão Nelson Piquet e nós estamos aqui relembrando toda a sua trajetória e ele estava nos dizendo que chegou na Fórmula 1. Normalmente, quando o piloto chega na Fórmula 1 é porque ele já vem campeão das categorias anteriores, né? Mas a vida de iniciante não é fácil. Mas ele já chegou... O Nelson, lá na minha terra, eu sou de uma cidade lá de Coromandel, uma cidade que produz muito diamante. E as pessoas dizem o seguinte, que toda pedra parece com diamante. Mas o diamante não parece com pedra nenhuma, porque quando ele brota, todo mundo sabe que ali está um diamante. Um talento, um campeão, quando ele chega, mesmo começando, mesmo iniciante, dá para ver que ele é diferente dos outros ou isso tem que ser cavado dia a dia para se mostrar uma competência, para ir ascendendo e aparecendo os resultados? Não, é mais ou menos uma coisa do baiano, né? Pau que nasce torto não tem gente que morre torto. O cara quando nasce, e é bom mesmo, ele é visto imediatamente. Você pode ver os caras que estão aí na frente, aí, o Hamilton, o Vettel, já mesmo com os carros ruins, choveu, o cara foi lá e ganhou a corrida, não tem jeito. Então, era a mesma coisa. Eu, quando sentei no Fórmula 1, quando eu sentei no Brabham a primeira vez, junto com o Lauda e com o Watson, eles me deram o carro reserva para usar, não tinha nem o banco direito para mim, o banco me machucava todo. E eu, no primeiro treino lá no Canadá, já virei mais rápido que eles. Então, e estava molhada a pista e tudo. Então, sabe, não tem muito isso de ter experiência, não ter isso, aquilo. Se você sabe mesmo do negócio, se você tem um talento, você vai, guia e faz, acabou. Bom, quando você entra ali, você entrou no cockpit ali, o carro Fórmula 1 é mais ou menos como um terno feito sob medida. Você acabou de dizer que o seu banco não era adaptado para você, mais ou menos feito sob medida. Quando você entrava ali, tinha uma corrida, você ia a mais de 300 por hora, né? O perigo rondando a cada curva, além de tudo tem aqueles não tão habilidosos que estão na pista para atrapalhar também. A noção do perigo passa pela cabeça do piloto. Quando você sentou ali, você está no seu ambiente, você só quer ganhar, você não se preocupa com nada. Como é que passa na cabeça de um campeão? Não, eu guiei no Fórmula 1, na Fórmula 1 mesmo eu tive um acidente, né? Um acidente sério. O resto foi acidente bobo, bestas e sem nenhum problema. E eu vou falar para você que eu tinha mais medo de andar de bicicleta do que andar de Fórmula 1. Eu ia me ralar mais, eu ia ralar mais de bicicleta do que de Fórmula 1. Então, quando você está ali dentro e você está trabalhando naquilo lá, está desenvolvendo, correndo, isso, aquilo, você não passa nunca pela cabeça que vai acontecer alguma coisa ou que tem algum perigo. Mas depois daquele grave acidente que você teve, menos de um ano depois, você já estava de volta às pistas, né? Não. O acidente da Fórmula 1 foi diferente. O acidente da Fórmula 1 foi numa classificação em Imola, o pneu estourou e eu bati no mesmo dia que o Senna bateu, que morreu, 5 anos antes eu bati naquela curva. Na mesma curva, né? Na mesma curva, no mesmo dia. Só tem 5 anos de diferença. E eu bati e perdi o sentido. E, logicamente, depois eu voltei,
na hora mesmo, 5 minutos depois. E como eu perdi o sentido, os médicos não deixaram eu correr nessa corrida. E eu fiz tudo para correr, fiz tudo para correr. Mesmo depois do acidente, você queria correr? Lógico, eu estava em condições de correr, só que eu tinha tomado um tranco muito grande. Mas aconteceu uma coisa muito grave, que do domingo para segunda, quando eu acordei naquele hotel, eu perdi a memória de pelo menos uma semana para trás. Então eu não sabia quem estava ali, não sabia que tinha corrida, não sabia de nada. E eu pensei que talvez o problema colateral que eu tive era só esse. Mas eu perdi completamente a profundidade. Eu perdi 80% da profundidade. É que nem noção você de distância de um carro. É, a profundidade. É que nem você vê uma televisão normal e um HD. Eu não via em HD, eu via normal. E eu descobri isso, eu sentei no meu helicóptero, fui para casa de helicóptero nesse dia e estava tudo estranho, aproximação, tudo isso. Então eu não conseguia voar direito. E aí, 5 dias depois eu fui treinar em Paul Ricard e... Cara, eu não conseguia chegar na aproximação de curva para frear. Eu estava começando a olhar a placa para frear. E aí eu fiquei apavorado. E fiquei lento, né? Eu fiquei um segundo e meio mais lento na pista. E aí, sem falar para ninguém, eu fui fazer os exames, tudo. E aí eu descobri que perdi a profundidade, tudo. Isso foi voltando com o tempo. Foi voltando. Mas você não parou de correr? Não, a sorte minha é que nesse ano só tinha 2 carros competitivos. O meu e o do meu parceiro, que era o Mansell. Nigel Mansell. Então, o que eu fiz? Nas corridas eu colava nele e eu ia correr atrás dele. E se aconteceu alguma coisa com o carro dele, eu ganhava a corrida. E eu ganhei o campeonato esse ano. Ganhei o campeonato dessa maneira. Mas nessa época, não chegou para a imprensa? Ninguém ficou descobrindo isso? Não, eu só falei isso no fim do ano, depois que eu ganhei o campeonato. Porque senão não iam deixar correr. Uma. Outra era usar isso como escusa. Se você vê 86, o Mansell em 16 corridas foi 2 vezes mais rápido que eu. Em 87, depois de Imola, ele foi todas as corridas mais rápido que eu. Mas eu ganhei o campeonato. Mas é porque eu não tinha profundidade. E ali, eu vi que ganhei o 3º campeonato e eu vi para mim que a carreira estava acabada, que eu nunca ia ser aquele que eu fui. E aí eu comecei a tratar a Fórmula 1 como um negócio. Então eu fui para a equipe que me pagava mais. Aí eu mudei o jogo. Eu ganhei 3 campeonatos, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí eu assinei com a Lotus, né, naquele tempo foi o melhor contrato de um piloto de Fórmula 1. Depois, no outro ano, 2 anos de Lotus, no outro ano eu fui para Benetton também, fui com um contrato de pontos e ganhei muito dinheiro e tudo. E depois Você fez um contrato de risco? Mas como eu tinha muita experiência e tudo, eu cheguei em terceiro. Se você pontuasse, você ganhava. Se não pontuasse, não ganhava. Mas eu fiquei em terceiro no Campeonato do Mundo e tudo, e foi um ano que eu ganhei muito dinheiro também. Mas até 87, até meu acidente, eu me considerava imbatível, né? Quando tiver um carro bom, isso, aquilo. Então você tinha essa noção que naquela turma que estava ali, ninguém tinha... Você era mais você, ninguém tinha condição de passar. Não, podia sentar qualquer um do meu lado que eu não tinha problema. Agora, Nelson, o ambiente de Fórmula 1 é extremamente competitivo, luta-se por frações de segundo. Num ambiente tão competitivo, que rola tanto dinheiro, com tantos egos inflados, há espaço para amizade? Você fez algum amigo na Fórmula 1? Eu fiz bons amigos na Fórmula 1. Eu sou muito amigo de muitos pilotos lá, que hoje em dia, com e-mail, naquele tempo não tinha, né? Mas eu tinha com e-mail, com essa correspondência toda. A gente está sempre em contato, isso, aquilo, eu visito eles, me visitam, isso, aquilo. O Lauda mesmo veio agora passar 4, 5 dias na minha casa agora aqui, antes de ir para o Brasil. Ele vem dos Estados Unidos, fica aqui uma semana, depois vai para São Paulo para corrida e tudo. Então, ele trabalha com televisão também. Então, ainda tem uma grande amizade, né? Hoje em dia eu não sei como é que é, mas naquela época... Olha, você citou Niki Lauda, quais foram os outros? Lauda, Tivel, Alesi... esses foram os mais chegados que eu. E na parte de pessoas que trabalham, eu tenho assim, infinidade de amigos, de mecânicos, de engenheiros. O problema todo é que estão todos morrendo, né? É que eu tinha 30 anos naquela época, 20, hoje eu tenho 60, os caras têm tudo de 70, 80 anos. Então tá tudo morrendo, meus amigos, meus mecânicos, minhas coisas. A vida é essa, você vai perdendo os amigos pela idade, né? Porque você teve uma corrida que, pela primeira vez, você e o Senna
você ficou em segundo, vocês fizeram o mesmo pódio, né? Você ficou em segundo, ele ficou em terceiro, né? Você se lembra desse episódio? Não. Eu antes pesquisei um pouco sobre a sua vida, teve esse episódio. Onde é que foi? Deixa eu ver aqui, que eu te digo já, está escrito aqui. Que... Porque foi a primeira vez que vocês subiram no pódio, junto com o Piquet. O Piquet em segundo lugar e o Ayrton Senna em terceiro lugar. Eu acho que daqui a pouquinho eu vou te dizer qual que é. E dessa história que se fala muito da sua rivalidade com Ayrton Senna, o que tem de verdade nisso? O que tem de mito? O que tem de história nisso? Como é que era realmente o seu relacionamento com Ayrton Senna? A história toda, quer dizer, eu estava ganhando meu terceiro campeonato do mundo e o Senna estava iniciando, né? Foi em 87, 86, 87, né? E tudo isso aconteceu com um jornalista lá do Jornal do Brasil, um bem moreno, virou para mim e falou: você viu que o Senna falou de você, que fizeram entrevista com ele, que ele não tinha sumido, né? E ele falou que sumiu para dar espaço para mim na imprensa, né? Eu tinha acabado de ganhar o Campeonato do Mundo, né? Isso era um treino no Rio de Janeiro. Aí eu falei: vai perguntar para ele por que ele não gosta de mulher. A única coisa que eu falei foi isso. Mas o pessoal estava tudo com a história para contar. E aí escreveram no mundo inteiro o que eles queriam contar, o que pareciam, né? Então aí botam a culpa em mim, né? Que eu falei, que eu não falei, isso, aquilo. Mas o problema era dele, não era meu. Bom, nós estamos hoje contando uma história maravilhosa de um grande ídolo do Brasil e essa história vai continuar no próximo bloco. Nós estamos conversando com Nelson Piquet, toda a sua trajetória na Fórmula 1, e agora nós estamos entrando assim mais na intimidade do relacionamento dos pilotos, né? Porque a gente tem notícias, chamam o grande circo da Fórmula 1. Nós estávamos conversando a respeito, né, do relacionamento dele com Ayrton Senna, e a corrida, Nelson, foi o Grande Prêmio da Itália em Monza, em que você ficou em segundo lugar e o Senna ficou em terceiro lugar, aquele que nós tínhamos falado anteriormente, né? Agora, antigamente, o bom piloto de Fórmula 1, ele tinha que ser, além de saber dirigir, ele tinha que ser um excelente mecânico, porque era o piloto que passava para o engenheiro aquilo que o carro precisava, aquilo que o carro necessitava. E você é tido como um dos melhores acertadores de carro que a Fórmula 1 já teve. Era assim mesmo, na época? Olha, tudo mudou com a eletrônica, né? A eletrônica, hoje, a parte de engenharia dentro do box, você tem 6, 7, 8, 10 engenheiros, cada um numa parte do carro, vendo tudo funcionar. E eles têm informação de qualquer coisa antes do piloto. Se o freio está muito quente, se os pneus estão com muita pressão, isso eles sabem de tudo lá. E antigamente não tinha nada disso, né? Antigamente você sentia o carro, então você tinha que sentir o carro, acertar o carro junto com o engenheiro, passar para ele a informação e tentar pensar o que os dois iam fazer para fazer o carro futuro. Então tudo era um desenvolvimento, né? A comunicação entre o piloto e o engenheiro é o que valia, o que fazia ganhar um campeonato e é o que ia para frente. Então era uma coisa muito mais... Você tinha um trabalho muito mais envolvido com o engenheiro. Vamos dizer, explicar um pouquinho assim para você mais em detalhe. Você parava no box e falava: olha, eu estou com... A quarta está muito curta, ou a quinta ou sexta, né? Porque chega no fim da reta, está estourando o giro, você tem que aumentar 2 pontos, tem que fazer isso. Você, quando eu freio nas curvas de baixa, ele sai muito de traseira, tem que amolecer um pouco as molas traseiras. Nas curvas de alta, ele sai de frente, tem que botar mais asa na frente. Entende? Então primeiro você fala tudo que o carro está, depois eu falava tudo que o carro estava acontecendo, o que deveria, no meu entender, ser feito, e ele tirava as conclusões dele e fazia. Mas, para você ver, quando na Fórmula 3, eu nunca tive engenheiro, sempre fiz tudo sozinho. Então, eu cheguei na Fórmula 1, eu passei 6 meses escutando o Lauda falar
pro engenheiro o que ele sabia do carro, porque essa comunicação com o engenheiro eu nunca tinha feito. Então eu aprendi rápido isso, aquilo, e eu e o Gordon ganhamos 2 campeonatos do mundo junto, porque tivemos essa relação muito boa de acertar o carro, de melhorar, fazer um carro melhor todo ano, isso, aquilo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o piloto precisa ser rápido. O piloto só dirige hoje. Rápido por 70 voltas e não errar. Né? Ele não precisa saber nada de carro, não precisa saber nada de mecânica, porque eles têm tudo, eles sabem que tem tudo, toda a telemetria, toda a informação do carro. Ele deve ter pelo menos uns 40 canais nessas telemetrias que lê tudo, sabe tudo que está acontecendo. E também não tem mentira E outra coisa também, hoje se um piloto, uma curva que você vai entrar de terceira, se ele enfiou uma segunda, ela não entra. Mesmo que o cara errou, ela não entra, porque ela não está no giro certo, ela não entra. Então você não tem jeito de quebrar o motor. Com a gente não. Primeiro que a marcha era um H normal, que nem marcha de carro normal. E depois se você errasse uma marcha, você quebrava o câmbio e quebrava o motor. Hoje em dia não tem mais jeito, por isso que os carros não quebram mais. Raramente você vê um carro de Fórmula 1 parar na corrida. Na nossa época, você tinha 30, 40 de chance de não levar o carro até o fim da corrida. Nelson, quais foram, na sua opinião, os grandes corredores de Fórmula 1 de todos os tempos? Tinha algum que era seu ídolo especial, que tinha uma admiração especial? Todos que ganharam, né? O Fangio, né? O Stewart, né? Para mim o Lauda, o Emerson. O Emerson foi o meu ídolo, né? O Emerson foi o primeiro brasileiro a sair daqui, foi o primeiro brasileiro que foi na Inglaterra, quer dizer, fazer o campeonato, foi o primeiro que ganhou o campeonato de Fórmula 1, porque depois é fácil fazer, né? Você vai imitando, vai fazendo igual, né? Mas a primeira é que nem o ovo de Colombo, né? O primeiro que botou o ovo em pé lá, e depois é muito fácil, quebrou o que o ovo botou lá, que é muito fácil, mas o primeiro que teve a ideia, então eu me inspirei muito no Emerson e tudo. Apesar que eu sempre falei para ele, depois que você vê a história, o Emerson não foi um cara rápido, ele foi um cara que ele largava em sétimo, quinto, sexto, sétimo, quebrava todo mundo, ele ganhava a corrida. Foi um cara, ele não era. Mas isso era estratégia, era sorte, o que era? Não, ele não era um cara assim. Ele hoje, se o Emerson hoje fosse correr na Fórmula 1 hoje, não fazia nada, né? Porque ele não era um cara de uma velocidade, não era um cara rapidíssimo. Eu acho que ele fez 4, 5 pole positions na vida dele, né? Então não era um cara assim. Agora, ele sabia levar o carro no fundo, ele ganhou, ele foi o primeiro a fazer, depois ele parou com a Fórmula 1, foi para Indianápolis, correu em Indianápolis, ganhou lá. Então é um cara de super valor. E usou tudo que ele podia usar. E é engraçado, eu adoro ele, porque ele tem um caráter completamente diferente do meu, porque o Emerson não é capaz de falar mal de ninguém, não é capaz de dizer uma controvérsia, né? E eu falo exatamente o que eu penso, o que eu vejo. É isso que eu queria abordar. Você é tido como do estupim curto, né? Não é o estupim, não. É porque eu não meço a palavra. A minha é verdade. Se me pergunta uma coisa e a verdade está ali, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer, não interessa. Não é um negócio do estupim, não. Está diferente. Isso aí, de jeito nenhum. E teve um episódio, porque teve um episódio numa corrida que você desceu do seu carro e desceu o braço num corredor. Você lembra desse episódio? Eliseu Salazar. Mas aquilo ali foi muito bacana, porque é bacana hoje em dia que aconteceu. Primeiro que eu estava vencendo a corrida na Alemanha, a primeira corrida com motor turbo, e isso foi em 82. E para aquele acidente me tirou da corrida. Aí nós fizemos um blefe, porque naquela corrida nós já estávamos fazendo o abastecimento. E nós saímos de tanque cheio. E todo mundo pensando que a gente ia parar, a gente não ia parar. A gente já estava mais de 40 segundos na frente e ia ganhar a corrida fácil. E o Salazar era um retardatário que eu fui ultrapassar ele e bateu na minha traseira. Passei ele na freada e ele veio e bateu na minha traseira. Só que 10 anos depois, eu fui para uma festa da BMW, que eles estavam querendo voltar para a Fórmula 1, me chamaram lá para fazer uma promoção, isso e aquilo, e eles me contaram que aquele acidente foi a melhor coisa que aconteceu para ele,
porque o motor não ia poder dar mais, talvez 1 ou 2 voltas ia quebrar o motor. O seu motor? É, o meu motor. Quando desmontaram o motor, já tinha quebrado toda a saia do pistão. Então esse motor ia durar mais, sei lá, 2, 3 quilômetros, tinham que quebrar. Então para ele foi muito... Imagina na Alemanha o motor fumaçar, é um problema muito feio. E foi um acidente, pelo menos livraram a Baden. Então eles me contaram isso 10 anos depois. Pois é, mas não livrou o Salazar de levar umas pancadas suas também, né? É. Agora, uma outra história que eu soube também, gostaria que você confirmasse ou desmentisse, que teve uma estratégia que você usou, porque além de ser o grande talento que você era para dirigir, diz que teve uma história que você estava disputando uma corrida, e, se não me falha a memória, na Williams, e o seu parceiro ia parar primeiro que você, né? E você armou uma estratégia, quando eles prepararam para o seu parceiro, você entrou antes dele, e ele teve que dar mais uma volta. Você lembra desse episódio também? Você lembra dessa história? O problema é o seguinte, o problema é que eu fiz um contrato com a Williams, um contrato de primeiro piloto, eu ia ter meu carro reserva, a gente ia ganhar um campeonato, a gente ia lá para ganhar o campeonato, a Honda que precisava ganhar o campeonato. E depois que eu assinei tudo, isso, aquilo, o Frank Williams quebrou o pescoço e ficou no hospital mais de 6 meses. E o time não tratou como era o contrato tratado. Então, a gente tinha 2 carros melhores que todo mundo e começamos a brigar pelo campeonato. Eu falei, olha, vamos acabar perdendo esse campeonato. A briga era interna, né? A briga era interna, e o Prost era atrás. Então, toda vez que a gente tinha uma vantagem grande, ou ele ganhava ou eu ganhava. Então, o negócio ficou muito, muito feio, né? E aí, nós perdemos o campeonato no fim do ano. Do jeito que eu escrevi. Só que eu não ia no hospital virar para o Frank e falar, Frank, os caras estão fazendo isso. O problema dele era 10 milhões de vezes pior do que o meu problema. Então eu fiquei calado e assisti. E aí no outro ano eu resolvi ganhar o campeonato de qualquer custo. E a primeira coisa que eu fiz foi botar 2 rádios no meu carro, que eu mexia com as coisas, eu escutava a minha conversa, escutava a conversa do Mansell, o que ele falava também. Então eu já me protegi, eu tinha um microfone que era dele, um microfone que era para falar com o meu... Eu escutava o que o Patrick Head e o Mansell falavam, e eu escutava o que o meu engenheiro falava. Então, e o Mansell só escutava ele mesmo, né? Eu fiz isso escondido no carro e botei isso e tudo. E uma das corridas eu optei pelo pneu errado. O pneu era muito mole. Aí eu saí e aí eles esquentavam mais ou menos o pneu certo, né? E eu estava na minha parada, eu ia parar uma volta, na volta seguinte, e eu falava sempre com o meu engenheiro, e o meu engenheiro falou assim, olha, os pneus que eu tenho para você é só duro aqui. Ou é só mole aqui, se você quiser duro, você tem que parar agora e pegar os pneus do Mansell. Aí eu já entrei direto, foi uma piada, porque eu entrei, trocar o pneu, e na televisão tem o Patrick Head, pega a planilha dele, joga no chão, toda raiva, né? Aí eu fui sair e ganhei a corrida, né? Então isso a gente fazia muito, quando eu começava a desenvolver o carro, desenvolver, e aí algumas coisas eu guardava para botar na última hora da corrida, porque era muito difícil, né? Então eu tentei fazer uma briga com ele, falar que a mulher dele era feia, que não sei o que, louco para ele dar na minha cara, porque aí eu dividi o time completamente, né? Mas em inglês não briga de jeito nenhum, cospe na cara e tudo, mas não briga, né? E você, depois que você ganhou o 3º campeonato mundial, aquele grave acidente que teve com você? Não, aí é diferente. Eu parei de correr em 91, vim para aqui para resolver morar em Brasília. E aí já tinha montado a Piquet Pneus, tinha montado a revenda de Mercedes. Mas isso aí você vai falar daqui a pouco, no próximo bloco. Nós voltamos já já. Nós estamos recebendo no programa de hoje o tricampeão Nelson Piquet e estamos relembrando toda a trajetória que ele teve. Ele estava falando no último bloco de quando ele voltou a Brasília, né, para se estabelecer aqui em Brasília. Aí você já estava dando a sua carreira por encerrada?
Eu já tinha 16, 17 anos que eu estava fora do Brasil. Você morava onde lá? Olha, eu fui residente durante 10 anos em Mônaco, depois eu fui residente em Malta. Mas eu fiquei sempre no sul da França, ali, eu morava no meu barco. E aí, quando eu vim para cá em 91, fim de 91, eu já comecei a montar minhas coisas e aí me chamaram para correr em Indianápolis. Aí eu 500 milhas? 500 milhas de Indianápolis, só para fazer uma prova. Aí eu pedi um absurdo de dinheiro e os caras pagaram. Aí Você pediu para não ir? Eu pedi para não ir. Eu falei que, olha, eu vou fazer um pedido absurdo aqui, que eu vou comprar não sei quantos mil pneus aqui, para pedir pneus. Se os caras pagarem, vai ser bom. Se não pagarem... Olha, por certa coisa, esse acidente que eu tive foi muito bom. Porque eu nesse mesmo tempo que eu montei a Piquet Pneus, eu montei a revenda de Mercedes, eu montei uma companhia que chamava Autotrac, que é essa companhia que faz o rastreamento dos caminhões, isso aqui. E eu fui para lá correr e tive um acidente. Passei uns 4 meses lá no hospital e isso aí me ajudou mesmo, criou uma parede, falou, olha, pronto, o autonomia acabou. Mas não é que acabou porque eu não... Acabou porque... Houve um fator externo eu não que vou impediu ser isso. eu não vou ser mais competitivo. Inclusive eu voltei em 92 lá para correr, só para tirar... voltei para correr, mas eu sabia que era a última corrida. Voltei, corri, isso, aquilo, o motor quebrou, não sei o quê, mas classifiquei bem na corrida e tudo. E aí, com isso, me deu força para fazer uma nova vida, vencer de outra maneira, né? Você nunca pensou em continuar na Fórmula 1, montando um time, trabalhando nos bastidores? Você nunca pensou nisso? Não, eu quando terminei, se eu fosse um europeu, eu poderia até fazer isso. Mas eu queria voltar para o Brasil. Eu gostava daqui, eu gostava de Brasília, gostava desse clima. Eu queria voltar para casa. Isso aqui sempre foi minha casa, eu quis voltar para casa. E, inclusive, quando eu montei a Autotrac aqui, né, eu montei em Brasília. Todo mundo fala... Essa Autotrac é uma empresa que foi você que implantou isso no Brasil, né? O caminhão sai e tem um rastreamento. A empresa sabe onde o caminhão está e tudo. Então, isso foi implantado pelo Nelson. E é uma grande empresa até hoje, né? Hoje, se você pegar a publicação das 1000 maiores, em telecomunicação nós somos a terceira empresa. Só tem a Vivo e a Claro na nossa frente. E a sede é aqui em Brasília? A sede é aqui em Brasília. Então, hoje nós temos mais de 130 mil caminhões rastreados, né? A empresa está crescendo muito. Mas isso para mim me ajudou muito, porque o acidente ajudou muito, porque fez uma divisória. Deu um ponto final, né? Deu um ponto final. Então não pude mais voltar e acabou. Mas você nunca deixou a velocidade. Você pilota seu próprio helicóptero, você pilota seu avião, você gosta de andar de barco, né? Isso... Não, o meu fardo não é nem esse. O meu fardo é que eu tenho 5 filhos homens, 4 correm. Esse é que é o grande problema. Então, eu estou sempre envolvido com o Nelson corrida. Chegou à Fórmula 1. Né? Chegou à Fórmula 1, teve o problema todo que teve lá com o Briatore e tudo. Nós botamos o Briatore fora da Fórmula 1 e o Nelson teve que sair também, porque se envolveu nesse escândalo. Hoje ele está na NASCAR, esse ano ele ganhou 3 provas lá, está muito bem. Lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro brasileiro a ganhar na NASCAR. Nunca nenhum brasileiro ganhou corrida lá, ele ganhou. Já ganhou 3 esse ano. Então ele tá indo de vento em popa lá. E os outros correm? Os outros, corre na Fórmula Truck, que é o mais velho, que sempre levou um pouco assim, não é que foi, não foi profissional desde o início, né? Isso aqui. Mas como hobby. Trabalha e corre. E tem o Laszlo, que também se formou agora na Austrália, veio para cá e está correndo de moto. Corre de moto, gosta muito de motocicleta. Então está no DNA de todo mundo. E tem um de 14 anos que corre de kart, que é muito bom também.
Então a família toda, eu estou sempre sofrendo. Raramente tem um fim de semana que não tem uma corrida no filho meu. Então você imagina, haja coração. E aí você é o técnico, você não, eu não sou nada. O máximo em alguns eu sou patrocinador, né? Mas eu nem me envolvo para não ter. Eu só sei fazer as coisas, eu só dou palpite nas coisas que realmente eu entendo. Agora, Nelson, eu sei que você com prestígio, com o nome que você tem e tal, já tentaram te seduzir para a política, né? Já te chamaram para ser candidato e tal, eu acompanho isso aqui de perto, né? Você nunca pensou em estar nesse campo? Olha, deixa eu te falar. Vou ser muito direto. O político ganha muito pouco. É verdade. Sabe? Então, o que vai me atrair? Tem uma conta que não bate para mim. Quando você fala o seguinte, olha, você vai ter que gastar 2 milhões numa campanha para nos 4 anos ganhar 1 milhão, essa conta não bate. Então, o que significa o quê? Você vai para a política já pensando que você vai fazer mutreta para tirar esse outro 1 milhão? Então, isso para mim não bate essa conta. Então, deixa eu fazer de empresário mesmo, que eu ganhe meu dinheiro, isso, aquilo. Posso até pensar o seguinte, um dia, o Brasil me deu o que me deu, aconteceu o que eu disse, ganhei isso, aquilo, aí eu vou gastar dinheiro para tentar fazer um Brasil melhor. Aí, se for nesse caso, eu vou até renunciar o dinheiro que pago para os políticos, né? Porque só seria essa maneira de entrar na política. Porque entrar na política, com essa visão que eu tenho, de você ter que pagar para depois entrar, para fazer mutreta e receber o dinheiro de volta, isso não existe para mim. Bom, você alcançou a fama, alcançou o sucesso, alcançou o dinheiro. Qual é o preço que o sucesso cobra de uma pessoa, na sua vida pessoal? Olha, eu tive muita sorte nisso, porque a minha época da Fórmula 1, a televisão ainda não era essa coisa de louco, né? Né? Então, vamos dizer, hoje em dia, não, hoje a televisão, a Fórmula 1 ficou muito mais importante, isso, aquilo. E eu, como faço questão de não aparecer, eu creio que eu falei para você, eu acho que ainda, no meu caso, a minha imagem assim, me ajuda muito ainda em alguns lugares, não me atrapalha tanto. Eu posso sair na rua, eu posso estar no aeroporto, a pessoa da minha idade que me conhece, ele não me aborda. Às vezes o cara é muito louco porque o automóvel me aborda por um autógrafo, mas geralmente me deixa em paz. Então eu cheguei numa tal fama que não me atrapalha em nada. Então, isso é muito bom. Agora, eu não queria ser um Roberto Carlos da vida, não queria ser uma Xuxa, de você não poder sair na rua, isso aí seria uma coisa pior do mundo. Pô, a sua paixão por carro é tão grande que você tem praticamente um museu de carros na sua casa, né? Você reuniu ali os grandes carros que você conheceu. Qual é o seu objetivo ao fazer esse trabalho de ter todos aqueles exemplares ali? Olha, eu tenho os carros que eu gosto. Todo carro ali tem uma história diferente. Tem um carro que eu gostava, tem um carro que eu admirava. Então, foi assim, começou devagarinho, compra um, compra outro, compra e refaz ele todo. Quando termina, compra outro, refaz ele todo. Então, começou uns 5, 6 anos atrás. Hoje em dia tem uns 20 carros que eu uso muito e vou passear com os amigos. Participo das corridas clássicas. Então aqueles carros ali, você anda neles? Ando em todos. Não só eu, como todos os meus amigos andam. O Nelson, você falou do seu acidente, você perdeu a noção de profundidade. O Felipe Massa teve um acidente que foi absolutamente fortuito, que escapou um parafuso, bateu na cabeça dele. Depois desse acidente, ele nunca mais foi o mesmo. O que acontece que muda a competitividade do piloto depois de um acidente? Você acha que o Massa vai superar esse episódio ou ele nunca vai voltar a ser o piloto que ele foi? Olha, eu cantei a bola depois do acidente. Eu falei, olha, o Massa
vai demorar muito tempo para se recuperar. Não é nem pelo medo, nada, é a mesma cabeça mesmo. Ele tomou uma pancada muito forte, foi uma mola que soltou do carro do Rubinho e bateu no capacete dele, furou. Foi muito pior do que a pancada que eu tomei. E com a experiência que eu tive, que não é só na corrida, eu fazia exercício de concentração, eu fazia um monte de coisa que depois do acidente eu parei e nunca até hoje consegui fazer. E a cada 2, 3 anos que passa eu tento fazer e não volta ao que eu era, entende? Então, eu acho que a parte brilhante que ele foi, acho que ele não vai voltar. Pode ser que ele chegue perto, mas voltar ao que ele era, ele não vai ser. Rubinho Barrichello, um grande piloto ou um piloto esforçado? O Rubinho teve o mesmo problema que o Massa, ninguém lembra. O Rubinho tem uma seção enorme, guiava muito bem e deu aquela cacetada em Imola. Daquele dia em diante, o Rubinho mudou. E ele bateu, perdeu sentidos, isso, aquilo. Então, toda vez que se bate com a cabeça muito forte, a história vai mudar. Nelson, olha, eu queria agradecer muito a você ter visitado o nosso programa. Sei que o Brasil hoje está feliz de poder ver você, saber histórias que algumas você contou, você não tinha contado ainda, né? E eu estive na casa do Nelson, acompanhado de um grande amigo nosso, um grande empresário de Brasília, o Simão Sarkis, né? E foi aproveitando a grande amizade do Simão com o Nelson, foi que eu pedi a ele que viesse aqui no programa, e ele há muito tempo que não dá entrevista, mas ele acedeu, veio aqui para a minha alegria, para a alegria do povo do Brasil. Eu agradeço muito, viu, Nelson, que você tenha estado conosco aqui. E eu queria contar essa história, porque o Brasil, a juventude do Brasil, precisa de referências, né? Em tempos de mensalões e CPIs de cachoeira, a gente tem que contar as histórias dos brasileiros que, usando o seu próprio talento, a sua persistência, conquistaram o mundo como você conquistou. Então essa história tem que ser contada, porque nós precisamos de referências positivas para os meninos do Brasil, e você é essa referência. Muito obrigado. Nelson. Obrigado, hein?